Estamos de volta no nosso assunto muito interessante. Hoje o tema é cirurgia espiritual. Estamos entrevistando o Dr. André Maldonado, médico veterinário e pesquisador da Unifesp, mestre pela faculdade, doutor e agora no seu pós-doutorado. Dr. André, nós estávamos conversando sobre doenças do dono e dos animais. Que semelhança, que similitude, que relação é essa tão próxima? Olha, às vezes chega até a ser motivo de ficar engraçada a situação, né? Que muitas vezes eu faço ultrassom, eu começo a fazer ultrassom num determinado animal e vejo um cálculo vesical, uma pedra na bexiga, né? E daí o proprietário fala, nossa, mas eu tenho também. Então eu chego para o proprietário e falo, então deve ser de família, né? Mas o que eu acredito é que ou os dois não ingerem água da forma adequada, ou os dois já têm uma tendência de uma forma espiritual, né? Porque não só a ingesta de água vai tender à formação de cálculo. Tem pessoas que não vão ter jamais cálculo mesmo que tomem uma quantidade pequena de água, né? Então é uma tendência, eu acho que ambiental, eu acho que o fenótipo e o genótipo, né? As duas situações associadas, né? Levam aqueles animais dentro, como eu já havia dito, né? Aquela simbiose, na grande maioria das vezes são proprietários que têm se dedicam a fundo ou um casal ou uma pessoa solitária que vive muito próxima daquele animal. Difícil a gente ver isso no animal que fica no quintal, por exemplo, né, onde a intimidade não é tão grande. Muitas vezes a gente vê também, por exemplo, animais obesos que o proprietário é obeso também, né? E às vezes a obesidade não é porque os dois ingerem muita comida, às vezes é porque eles têm alterações a nível endócrino que possam levar a isso. E muitas vezes eu noto que segundo os proprietários relatam, que eles têm realmente a mesma doença que desenvolveu um, acabou desenvolvendo o outro. Então, alguma semelhança tem e eu acredito que no futuro a medicina pode, avaliando isso, vir a entrar a avaliar de uma forma estatística, né, que isso existe alguma caracterização, né? A gente consegue caracterizar de uma forma científica essas doenças. Verdade, vou dar o meu depoimento como clínico, né? Há 20 anos trabalhando exclusivamente com clínica, que eu posso dizer que essa semelhança não é só do ponto de vista físico, mas muitas vezes do ponto de vista psíquico também, né? Eu vejo uma semelhança muito grande entre dono ansioso, cachorro ansioso, dono depressivo, cachorro depressivo, né? Deve haver forças, né? Além da questão genética, do genótipo e do fenótipo, que atuam nisso, né? Agora, doutor André, eu perguntei em relação à ciência, né? Se existe conflito entre ciência e espiritualidade. Eu gostaria de voltar nesse tema, até porque a pergunta, o termo foi correto. Eu não falei ciência e religião, eu falei ciência e espiritualidade. A princípio, espiritualidade nada tem a ver com religião. Estamos aqui numa condição religiosa, digamos. Muito pelo contrário, muito mais próximo da ciência do que da própria religião, digamos assim, não é verdade? Certo, isso mesmo. Olha, eu sou uma pessoa tecnicamente da ciência, mas a pessoa não tem como escolher ser ou não ser médium. As coisas simplesmente acontecem, e comigo aconteceram. E esse conflito, eu convivo com ele diariamente e já cheguei a me afastar em alguns momentos da espiritualidade por não acreditar ou tentar me afastar mesmo para só me dedicar à parte médica, mas eu via que de alguma forma, toda hora acabava me aproximando novamente a essa parte espiritualista ou espiritual que faz com que existia algum benefício. E se existe algum benefício e eu não estou causando nenhum mal a ninguém, nenhum animal ou a ninguém, eu acredito que é uma coisa que, se foi me dado esse dom, que eu tenha que agir ou através do desenvolvimento do conhecimento na ciência ou praticando mesmo o mesmo, né? Aliás, o dom é uma questão, a gente chama de paranormal, mas não deveria ser esse o nome, porque isso é algo normal também. É uma questão de aptidão, de individualidade ou de característica, né? Assim como alguém pode nascer com uma tendência a ser um atleta, alguém pode nascer com uma tendência a ter um psiquismo voltado para a espiritualidade. Verdade? Eu concordo com você e eu acho que todas as pessoas têm um grau de mediunidade ou um grau de sensibilidade. Algumas focam mais nisso, outras menos, né? Mas muitos telespectadores devem estar assistindo a gente e falar, eu já vi tal coisa, ou eu já senti, ou o meu animal sente quando eu sinto, ele fica triste quando eu estou triste,
né? Ou ele fica alegre quando eu estou alegre, ou ele sabe quando eu vou chegar em casa, mesmo que eu esteja distante, ele sabe quando eu voltei de viagem, ele sabe quando está próximo do retorno da minha viagem. Existe uma interação de energia. Eu só gostaria que isso fosse respeitado, né? E com o tempo, através de uma comprovação científica séria, fosse aceito no futuro de uma forma científica, correta, com calma, mas que existe um benefício, existe. Doutor André, a mediunidade sua, ou a cirurgia espiritual, ou a intervenção, como se diz, se faz através de atuação de guias espirituais, de mentores. Como é que eles são e como eles trabalham? Olha, eu acho que isso tanto importa o nome do espírito, ou o nome da entidade. Na verdade, é uma gama, um número grande de entidades que se aproximam, né, e que propiciam a melhora daquele animal. Então, o mais importante mesmo é a consequência disso, e que esses espíritos, ditos espíritos, eles estão propiciando ao bem a melhora daquele animal, né? Isso não necessariamente também precisa fazer de uma forma física, ali no local. Então, se pode fazer à distância também, né? Pode-se fazer, por exemplo, vamos supor que eu vá visitar um zoológico e veja um animal depressivo, não me aproximando dele, eu posso emanar uma energia para aquele animal e ele se sentir um pouco melhor, né? Então, são várias variáveis que existem e a gente não sabe ainda qual a limitação disso. Então, ainda até hoje não se sabe muitas coisas, não se sabe, por exemplo, a cura do câncer. Então, imagine ainda mais a energia. Quer dizer, na verdade o termo é energia mesmo. E tudo é a mesma coisa, a gente pode interpretar isso como um reiki, um jorê, um mahikari, enfim, cada religião ou cada filosofia vai chamar de um nome, mas no fundo é energia, que pode ser emanada até à distância. É isso mesmo. E a energia também pode vir do interior da pessoa. Então, se eu estou doente com o meu animal com a mesma doença, eu posso me focar ou me empenhar em reverter essa situação. Então, se eu estou em depressão, eu posso pegar o meu animal, passear mais vezes ao dia, ter uma interação diferente com ele, inserir novas atividades que sejam agradáveis aos dois. Então, não necessariamente precisa de uma terceira pessoa fazer aquela intervenção espiritual, mas sim, às vezes, de dentro da pessoa mesmo, ela se decidir determinar a melhora dela. Melhorando essa pessoa, ela vai acabar melhorando esse animal também. Então, vamos supor que esse animal fique isolado no quintal ou fique muito tempo fora de casa. Então, essa pessoa pode vir a passear mais vezes com esse animal, fazer coisas que esse animal gosta, jogar bolinha com esse animal. Então, tudo isso vai propiciar a melhora. E tudo que se envolve atividade prazerosa entre esses dois seres vai ajudar, e não necessariamente isso vai ser uma terceira pessoa que vai emanar energia. A energia pode vir de dentro da pessoa também. Na verdade, o grande segredo é a conscientização do dono do animal nessa importante relação que existe. Isso mesmo. A interação, a relação entre os dois é super bonita. Você vê pessoas, por exemplo, no meio rural, que tem aquele cavalo, que o cavalo sente o que aquela pessoa que fica o dia inteiro com o cavalo, ou pessoas que trabalham em diversas atividades com animais, eles, depois de um longo período, ou policiais que trabalham com o seu cachorro, existe uma relação entre os dois de segurança, ou os cães, por exemplo, guias de cego, é muito bonito a relação entre os dois, e eles acabam se somando mesmo, se complementando, né? Principalmente, por exemplo, nos cães guia de cego. É um negócio maravilhoso e que, às vezes, os dois também, nesse caso, então, o guia de cego, que a proximidade é muito íntima, né? Isso é talvez mais frequente ainda. Perfeitamente. Doutor André, eu gostaria, nesses últimos minutos finais, embora a gente pode abordar isso aí mais uns 3 dias de entrevista, porque tem muita pergunta, muita dúvida, né? Gostaria que você desse uma mensagem para os nossos telespectadores com relação à tua experiência e à tua vivência nessa questão espiritualidade e animais. Olha, cientificamente eu ainda não sei como comprovar isso, mas eu acredito que as pessoas, a força vem de dentro, muitas vezes a gente precisa do auxílio de uma terceira pessoa, mas a relação entre homem e animal tem cada dia se tornado mais bonita e mais interessante, principalmente pela forma como o ser humano, as famílias vivem hoje em dia.
Hoje a solidão é muito grande, principalmente nas grandes cidades. E eu acredito que os animais têm uma atividade cada vez maior. Perfeitamente. Doutor André, os telespectadores que têm alguma dúvida em relação a esse assunto, eles podem te mandar um e-mail? Como é que é? Pode me mandar um e-mail, no meu e-mail é andré_maldonado@superig.com.br. Perfeitamente. Não falei que o assunto era interessante? Pois é, eu nunca, nesses anos todos que eu trabalho, inclusive estudo também esse tema, ouvi uma entrevista ou esse tema sendo abordado da forma como foi abordado. De uma forma arreligiosa, de uma forma simples e muito objetiva. Tá bom? www.tvmundi.com.br. Se você tem alguma sugestão de pauta, algum e-mail, alguma crítica, manda um e-mail para mundianimal@tvmundi.com.br. Até o nosso próximo programa.